Bom, mesmo sendo um dos grandes fornecedores globais de alimento, o Brasil tem capacidade para dobrar a produção do agronegócio sem ampliar a quantidade de terras destinadas à agricultura e pecuária. Mas como fazer isso? Justamente, a chave desse processo é recuperar áreas degradadas de pastagem através da integração com lavouras. A estratégia é defendida pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa. De acordo com a Embrapa, pouco mais de 20% do território nacional é dedicado à pecuária. Metade disso está em condição de baixa fertilidade e pode ser melhorada. Ao mesmo tempo, as lavouras ocupam 8% do solo brasileiro, menos de 50% das áreas dedicadas à criação de gado. Nós temos falado muito da importância da reforma ou recuperação de pastagens e que o Brasil tem muitas áreas degradadas. Investir nisso é garantia de aumento na produtividade da pecuária, além de favorecer ações de sustentabilidade. Analista de agronegócio João Pedro Cuti Dias já está aqui no estúdio comigo. João esteve a campo ontem, foi visitar algumas lavouras de soja. João, acredito que nas suas andanças por aí você já deve ter visto centenas de hectares degradados. O que falta para o produtor recuperar essas áreas? É só dinheiro? Boa tarde. Boa tarde. Não é só dinheiro não. Primeiro tem que conhecer o problema dele. Muitas vezes o pessoal não acredita que a terra dele está sendo comida, 5, 6 toneladas de terra boa por ano perdida. Isso vai tudo para os fundos de córrego, dos córregos vai para os rios, do rio vai para fica assoreando os reservatórios. Essa terra é muito difícil você recuperá-la. Então, outra coisa é que ele precisa de recurso para fazer esse trabalho. Hoje, você recuperar uma área, dependendo do grau de degradação dela, você varia de R$2.000 a R$5.000 por hectare. Então, você precisa de recurso. E o pessoal que está com terra degradada, normalmente tem uma baixa rentabilidade. E, consequentemente, ele tem pouco recurso para ele alocar. Para isso, precisaria ter o ABC, a Agricultura de Baixo Carbono no Brasil. Foi um programa pioneiro que visava, basicamente, a atuar em cima disso. Só que os recursos são muito modestos, não atende. Para você ver, o Brasil fala-se que tem 160 milhões de hectares de pastagem, 160 milhões. Disso, mais de 50% estão a algum grau de degradação. Então, mais de 80 milhões de hectares. O que está acontecendo hoje? Grande parte da expansão da produção agrícola brasileira, ou seja ela para grãos, soja, posteriormente milho, ou para eucalipto, no caso das regiões que tem indústria de celulose, ou a cana-de-açúcar em termos de produção de biocombustível. Então você tem isso todo ano, sendo que o maior vetor disso aí é a soja. Você vê, vamos colocar mais de 2 milhões de hectares para o ano que vem, para essa safra ser plantada em outubro. Então o que acontece? Você precisa, como são solos normalmente muito pobres e não são adubados, se você pegar hoje o que se gasta de fertilizante, o que se investe, o que se põe na terra, na pecuária, não chega a 6 quilos por hectare ano, se você pegar o volume total e ver o que se consome nisso aí. Então, são solos que normalmente, grande parte deles estão no Cerrado brasileiro, são solos que têm uma baixa fertilidade natural, teores de fósforo 1 ppm, 1 parte por milhão, 2, solos ácidos 4,5, 4,6, teores baixos de cálcio e magnésio, ou seja, eles falta muita coisa. Agora, ninguém tem ilusão que um pecuarista vai fazer tudo isso num ano só. Ele tem que começar a olhar e começar a usar, recuperar as áreas e usar elas para que gerem mais recursos, que viabilizem o pagamento daqueles financiamentos que ele fez e investir em outras áreas. Se ele for fazer um programa de 4, 5 anos, 20% ao ano, ele tem condições de mudar a sua produção. Hoje, uma terra rapada, você não consegue 2 arrobas por hectare ano. Recuperou, se ele manejar bem o pasto, não deixar rapar, manter colocar o gado na altura que a pesquisa recomenda, retirar o gado na altura que a pesquisa recomenda,
você não tem razão de colocar os nutrientes que precisa, lógico. Não tem razão de haver recuperação de pastagem, porque ela vai se manter produtiva. Aqui na Embrapa, tem áreas que deram origem às braquiárias brisanta, as materiais do gênero da braquiária espécie brisanta, que tem mais de 30 e tantos anos, e ela vem melhorando a produtividade ano após ano. Ou seja, não tem uma lógica, não, vou ter que daqui 5, 6, 10 anos recuperar, não. Se você manejar o pasto bem, se você colocar os fertilizantes. Hoje você tem muito produto natural que está disponível em todas as regiões do Brasil, seja remineralizadores, fosfatos naturais reativos, silicatos de potássio. Associa isso com biológicos, bactérias, fungos que vão estimular raízes, que vão fixar nitrogênio, mesmo que não seja por via simbiótica. Você vai colocar essas bactérias no solo, elas vão pegar o nitrogênio que está no ar e vão fazer os tecidos delas, a matéria orgânica. Quando elas morrem, aquelas colônias liberam para a planta. Então, hoje tem muita tecnologia que está disponível. Precisa haver uma extensão rural mais efetiva, levar essa informação aos 230 mil pecuaristas que se fala que tem no Brasil. Levar, mostrar para ele o que tem que fazer, orientá-los. Outro gargalo que acontece é que a maior parte desse pessoal não tem equipamento. Aí teria que criar a figura de prestador de serviço. Não tem ilusão, vou comprar um trator, Pô, se for comprar um trator, comprar 600, 700 mil, não tem caixa. Ou ele não aplica no pasto, que é mais importante, é aplicar no pasto. Compra o trator, não tem o que colocar no pasto. Não tem que colocar, então tem que fazer o contrário, tem que comprar esses insumos, pegar a assistência técnica e a própria assistência técnica estimular a formação de patrulhas mecanizadas. Pode ser nos mesmos produtores da região. Eu tenho um trator, tu tem um esparrador de calcário, eu tenho uma concha. Então, você agrupar os produtores, ver aonde que tem solução e fazer. Porque na hora dele comprar calcário, por exemplo, ele precisa de colocar 2 toneladas por hectare, ele tem 10 hectares e vai fazer 20 toneladas. É difícil arrumar caminhão para 20 toneladas. O que tem disponível no mercado é bitrem com 9 eixos, que transporta 48 toneladas. Complica. Agora, se eu preciso de 20, você precisa de mais 20 e nosso vizinho precisa de mais 10, nós 3 compramos e vamos contratar uma empresa, um grupo de produtores. Não vamos falar em empresa, que aí vai pensar que tem que formar uma empresa. Não. Associa os produtores ali, né, para fazer esse trabalho. Para fazer o trabalho. E aí começa, eu faço 20, eu tenho 100 hectares, eu faço 20 esse ano, esse pasto é bom, eu vou botar aquela vaca vazia que eu descartei, vou engordar, em vez de vender ela magra, vou vender ela gorda. Eu vou colocar os bezerros que eu desmamei para dar mais peso, dar mais presença, conseguir reputar um preço melhor. Ou seja, eu vou usá-las especialmente naquele tipo de animais que vão dar retorno imediato. Por quê? Porque aí eu vou ter que atuar ligeiro para fazer mais 20 o ano que vem, mais 20 e assim vai. Nós temos que aproveitar esse potencial fantástico que nós temos no Brasil de forrageiras tropicais. A Embrapa, os seus pesquisadores, as pesquisadoras, aí eu sempre lembro da Cacilda, ela conseguiu desenvolver materiais fantásticos em termos de capacidade de produção, de adaptação às condições do Brasil, seja de solo, de clima, etc. Então, nós usarmos isso, nós temos condição de, ano após ano, liberarmos áreas que vão servir para grãos, vão servir para eucalipto, vão servir para a produção de cana, enfim, para várias atividades e continuar mantendo o rebanho até melhor, porque você vai ter animais prontos com menos tempo, com 24 meses, com 30 meses, vai ter um giro melhor, vai ter um animal bem acabado, que vai reputar um preço melhor, você vai vender novilha, então, enfim, você muda a pecuária. Precisa, primeiro, se organizar, e procurar assistência técnica. Com assistência técnica e organizado, e superando os problemas que são possíveis de serem resolvidos. João, quando a Embrapa diz que é possível dobrar a produção brasileira, sem mexer na área agricultável, apenas recuperando essas áreas que estão degradadas, isso seria um processo, vamos pensar utopicamente falando, né, que se começasse um processo de regeneração de tudo agora,
É um processo médio, longo? Quanto tempo demoraria hoje para o produtor ter uma área da sua fazenda totalmente recuperada se ele resolvesse fazer essa intervenção já? A questão é mercado. Você não adianta você. Por que os caras plantam soja? Porque tem mercado. Tem ou exportação ou mercado interno. Não adianta nós pensarmos em fazer de um dia para a noite isso, porque depois não vai ter capital para comprar gado, não vai ter capital para continuar avançando no processo. Porém, se começar a fazer um trabalho desse, como está acontecendo no Brasil hoje, se você pegar a área plantada, a área ocupada, a área plantada dá mais de 60 milhões de hectares, mas acontece que você tem mais de 20 milhões de hectares que é plantada em cima da mesma área de soja, ou seja, colheu a soja esse ano vai chegar a mais de 40 milhões de hectares, 41 milhões. Grande parte dessa área que é colhida de soja vira milho, no sul vira trigo, vira aveia, vira uma série de coisas. Então quando você recupera essas áreas, elas passam a produzir não uma vez só, elas passam a produzir 2 vezes. Ou quando tem integração com a pecuária, eu vou recuperar a área, eu planto pasto, e depois desse pasto eu planto soja, colho a soja, planto pasto. No Centro-Oeste, por exemplo, que é o maior polo de produção de grãos hoje do Brasil e criação de gado, se eu tenho pasto bom plantado após a soja, eu vou ter uma condição de ter um estoque de gado maior do que se eu não tivesse essa forragem disponível. E eu consigo. Nós fizemos trabalhos aqui, usando produtos naturais, fosfato natural, que nós conseguimos até 14, 15 toneladas de matéria seca. Ou seja, se você pensar em termos de forragem, mais de 30 toneladas de matéria verde. E de que maneira? Plantando soja, colhendo a soja, plantando braquiária. Se eu tenho 15 toneladas de matéria seca em cima, eu tenho 7, 8 embaixo, de raiz. Então, hoje a grande fronteira nossa são solos arenosos, são solos que têm 15% de argila, 12%, 16%, e que eles não tinham tecnologia para aproveitar melhor esse solo. Hoje tem. Por quê? Porque você coloca as braquiárias, recupera a acidez do solo, coloca fósforo, coloca outros nutrientes, e você consegue formar um pasto bom, você ocupa esse pasto, chega na época de plantio do verão, ou você planta ou você arrenda para alguém plantar, ele vai colocar mais fertilizantes para a soja, vai sobrar fertilizantes para o pasto. Então você tem um mecanismo que o Brasil deve mostrar ao mundo que nós temos um potencial fantástico de áreas que já mexidas pelo homem, que já foram desmatadas há 10, 15, 20, 30 anos atrás e que elas podem voltar a ser produtoras de grãos e de carne. Hoje, desses sistemas que se utiliza comumente na produção brasileira hoje, essa integração lavoura-pecuária seria o mais economicamente viável? É um dos que é mais efetivo, né? Mas você recuperar um pasto e manejar bem ele passa a ser... com 2 arrobas por hectare, você não sobra dinheiro, falta dinheiro. É. Com 8, aí começa a melhorar. Então, porque a maneira mais barata de você produzir carne é pasto bom, não tem outra maneira. Você pode até suplementar numa época na reta final, tá, tudo bem, mas a maneira mais barata que tem é ter pasto bom. Com pasto bom, o que eu faço? Eu não vou desmamar 50% de bezerro, vou desmamar 70%, 75%. Não vou desmamar uns gabiruzinhos lá com 140 quilos, vou desmamar um bezerro com mais de 200 quilos. Ou seja, você melhora toda a sua performance na pecuária e essas áreas que você recupera, que você maneja, que tem cobertura boa, pode entrar grão. Ah, mas eu não tenho equipamento para grão. Por que não arrenda para alguém que planta soja e combina com ele? Olha, você vai pagar tanto saco de soja por hectare de arrendamento, porém, colheu a soja, planta braquiária, que eu vou usar ela até agosto, pensando em termos de Centro-Oeste, né? Agora até agosto. Aí em agosto eu tiro o gado, vem as chuvas de setembro, até forma uma palhada, ele planta a soja, coloca mais fertilizante e assim segue o processo. Isso é possível fazer. Se você olhar aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós estamos colocando 250, 300 mil hectares a mais por ano. Num modelo, se não é esse, é bem próximo desse.
mas nessas terras arenosas, sempre colocando a braquiária como a segunda cultura, porque o milho é uma cultura mais exigente, um custo maior, e a braquiária, ela entra num processo de formação da fertilidade do solo. Essas imagens que está rodando aí são as imagens que você passou para a gente. Isso aí são de lavouras que você foi visitar ontem. Né? Essa fazenda aqui, ó, do lado esquerdo uma soja espetacular. Muito bonita. Do lado direito um pasto rapado, com erosão, com cupim. Ou seja, o que separa? Uma cerca. Uma cerca. Ou seja, a qualidade da terra é a mesma? É a mesma, tudo igual. Só que a esquerda foi recuperada e a esquerda continua numa pastagem degradada. Essa pastagem não tem suporte essa da esquerda. Olha a soja, uma soja que está vigorosa, com vargem desde do bacheiro até em cima. E essa outra área, cupim, não tem pasto. Isso é do lado. A única coisa que separa é uma cerca. E é possível fazer desta área aí? Com certeza, a outra era assim, com certeza. E o que eu chamo a atenção, peguei essa estrada que vai de Camapuã a Chapadão do Sul. Ali são solos bastante arenosos e que no passado o pessoal tentou fazer agricultura tradicional. Não deu certo. Hoje estão entrando com esse modelo. Recupera o solo, planta braquiária, depois no outro verão planta soja. É um espetáculo a lavoura. A lavoura é para produzir 70, 75 sacos de soja por hectare. E bota pasto bom, na época da seca, ele, em vez de ter gado magro passando fome, tem gado engordando em cima de pasto bom. Muito bom. Fica aí a dica, então. Lembrando sempre que se você tiver alguma sugestão para trazer aqui para que o João possa comentar ou tiver alguma sugestão que você possa contribuir com esse assunto aqui, encaminhe para a gente pelo 67992647810. Obrigado, João, pela sua participação.